Boa noite, bem-vindos, meus amigos, a mais uma live da Casa dos Espíritas de Rio Claro. É uma alegria estarmos juntos mais essa quarta-feira, trocando aprendizados, experiências. E hoje nós temos um convidado de Mirassol, o João de Jesus Sales. João, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem, graças a Deus. Seja bem-vindo. Opa! Obrigada por aceitar o nosso convite. Opa, mas a gente atende, né, com bastante alegria, bastante satisfação, né? Agradecer ao Paulo aí pela oportunidade. Aproveitando, eu vou trazer o Paulo aqui para conversar conosco. Paulo, boa noite. Boa noite, Adriana. Boa noite, João. Uma alegria estarmos juntos, né? Embora distantes, mas juntos. A vida é uma só. É um campo de energia, então estamos todos juntos. Exatamente. Hoje a distância para nós está ficando muito curta, né? Está quase sendo quase nada, né? Para a gente aprender a perceber aquelas lições dos espíritos de luz, né? Que quando eles se reúnem lá, o auditório é grande, quer dizer, não existe parede. Então, nós agora também não temos mais parede. Estamos entrando nessa era aí, né? Entrando. Sim, um novo aprendizado para nós, né? Novo aprendizado. Exatamente. Então, eu pediria, Paulo, por favor, para você apresentar o João e também fazer a prece para nós. Ok, Adriana. Primeiro, nosso boa noite a todos que estão nos ouvindo e vendo, né? Uma alegria podermos estar juntos também com vocês, que nós não estamos vendo, mas estamos sentindo a presença sempre de vocês, nos incentivando, né? Com os recadinhos aí, as mensagens que nos enviam. Bom, o João de Jesus, nós já nos conhecemos há mais ou menos uns 40 anos, né? Pouquinho. O João é lá da cidade de Mirassol, ele é eletricitário, já é aposentado, né? Ele está na doutrina há 36 anos, né? E frequenta lá o Centro Espírita Eurípides Barçanufo, que é o mesmo lá do Guga, do Gumercindo, né? João, você é vice-presidente lá, João? Você sabe que a nossa casa, ninguém tem cargo lá. O Guga que é o responsável do centro, né? Agora todos nós somos colaboradores lá, né? É que o João e o Guga é o presidente e o João, ele está mais próximo lá nessa parte de... Eles distribuem as tarefas lá, né? Então, a apresentação do João, o João é uma pessoa também que teve um relacionamento lá com o Chico, né? Algumas visitas lá que fizeram. Então, uma pessoa que estuda e se dedica também à divulgação e ao aprendizado da doutrina espírita, né? Então, é uma alegria poder ter o João aqui mais uma vez, estarmos juntos mais uma vez e termos ele pela primeira vez aqui, através dessa live, né? Em uma live da Casa dos Espíritas de Rio Claro. Então, nós vamos fazer a prece, né, Adriana? Isso, depois, por favor. Depois o João já fica à vontade e para a sua apresentação, e que Deus o ampare e ilumine nas suas palavras essa noite. E um tema muito pertinente, né? Pensar é criar. Isso é muito importante. Como nós estamos confinados, nós estamos tendo bastante tempo de pensar, né? Então, exatamente. Vamos ver como é que vamos dirigir os nossos pensamentos aí, com as orientações aí que o João vai trazer para nós, né, nessa noite. Verdade. Então, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai Celestial, a Jesus, nosso Mestre, nosso Irmão maior, o guia de todos nós, a luz para os nossos caminhos, que Ele possa permitir mais uma vez, pois estamos reunidos em Seu nome, a presença desses amoráveis irmãos de luz, que nos trarão pelo sentimento, pelo equilíbrio, pela paz, pelo entendimento, a Tua presença, Senhor, junto a nós,
como nos prometestes. Que nós possamos realmente elevarmos os nossos pensamentos. O tema desta noite é pensamento é criador. Nós sabemos disso, sabemos através da doutrina que os nossos pensamentos emitem energias e essas energias percorrem o universo. Que possamos inundar o universo com pensamentos no sentido de viver das tuas orientações, no sentido do amor, da fraternidade, da tolerância, da paz, da compreensão, para que estas energias possam então produzir frutos positivos, que são aqueles que todos nós almejamos. Que nós possamos ser não a figueira seca, mas a figueira produtiva, aquela que produz frutos doces, agradáveis de serem saboreados. E desta forma, as pessoas possam sentir, Senhor, a Tua presença ao se aproximarem de nós. E a todas aquelas que chegarmos através dos nossos pensamentos, que elas também sintam, Senhor, a Tua aproximação, amparando, fortalecendo e sustentando a todos nós. Abençoa nosso irmão João de Jesus nesta noite, que as suas palavras possam produzir em nós a germinação que necessitamos fazer do entendimento neste sentido do pensamento. Abençoa-nos, Senhor, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Obrigada, Paulo. João, que Deus o abençoe nas suas palavras e nos vemos daqui a pouco. Fique à vontade. Combinado, então. Boa noite a todos. O tema dessa nossa conversa, desta noite, nós tiramos das palavras do Espírito Emmanuel, quando ele diz, pensar é criar. É numa das lições do livro Pão Nosso. E nós vemos que a atividade do pensamento, na nossa condição, hoje, era de forma contínua, né? Porque no estado de animalidade, o pensamento, ele está de forma, assim, fragmentada. Mas nós, quando, então, atingimos o estado da racionalidade, nós, então, conquistamos o pensamento contínuo. Pela necessidade do desenvolvimento da comunicação através da fala, né? E com isso, Emmanuel vem dizer para nós, no livro Pensamento e Vida, pensamento é força eletromagnética. Magnetismo, força estática. Eletricidade, força dinâmica. A eletricidade, ela, assim, com o próprio Espírito Emmanuel, né, ele vem dizer para nós que a eletricidade, ela está no contexto da nossa vida de formas inimagináveis. Tanto é que até mesmo o nosso corpo, né, ele trabalha movido, né, à própria eletricidade. Então, a eletricidade também, ela está presente nas nossas atividades mentais através do pensamento. Isso nos dá a compreender, porque sendo uma força dinâmica e o magnetismo sendo uma força estática, nós passamos a compreender que a eletricidade acaba sendo como que o veículo que transmite, então, o magnetismo próprio de cada pensamento, né? Desta forma, nós colhemos do livro Nos Domínios da Mediunidade, do Espírito André Luiz, ele nos traz a lição dizendo que cada pensamento tem a sua natureza diferenciada, com característicos e pesos próprios.
adensando ou sutilizando a alma, além de definirem as qualidades magnéticas. Então, nós podemos então imaginar, cada pensamento ele traz os seus característicos e peso próprio. E isso, a qualidade desses pensamentos, ele estará então adensando ou estará sutilizando o nosso campo mental. Por quê? Porque quando nós atingimos a esfera da racionalidade e passamos a pensar de forma continuada, nós conquistamos esse campo mental, que nós chamamos aura, né? E essa nossa aura, então, ela vai ser constituída pelo magnetismo dos nossos próprios pensamentos, daquilo que nós pensamos, dos pensamentos que nós acalentamos. Então, é assim que o André Luiz vem nos trazer esta notícia. Imaginemos, então, quais sejam as características dos pensamentos de violência, dos pensamentos de tristeza, de angústia, de ressentimentos, né? Pensamentos de ódio, pensamentos de vingança, pensamentos doentios. Quais serão, então, as características desses pensamentos? Esses pensamentos, eles estão naturalmente adensando o nosso campo mental, a nossa aura. É assim, então, que nós facilmente podemos perceber que, às vezes, uma pessoa que está extremamente angustiada, deprimida, nos dá a impressão que essa pessoa carrega uma tonelada nas costas. Porque até mesmo a forma da pessoa caminhar, né? Ela caminha assim, sabe, de ombros baixos, de braços largados, né? A própria fisionomia fica carregada, retratando, então, a condição espiritual da própria pessoa, né? E se a gente imagina que ela está carregando uma tonelada nas costas, e André Luiz vem nos dizer que os pensamentos têm seus pesos próprios, e nós não podemos negar, então, que os pensamentos negativos são realmente muito pesados e obscuros. Então, o nosso campo mental, a nossa aura, estará pesada, densa e escurecida, com certeza, né? Agora, ao contrário, imaginemos, então, os pensamentos de alegria, de satisfação, de entusiasmo, os pensamentos de otimismo, os pensamentos de saúde, de paciência, de serenidade, tolerância. Tudo isso, então, estará trabalhando para a sutilização e também a iluminação, trazer luz para nosso próprio campo mental, a nossa aura, né? Então, isso vem contribuir realmente para essa grande transformação, né? Emmanuel, ele utiliza de uma frase dizendo que é na forja viva do pensamento, na forja viva do pensamento é que nós nos escravizamos no caminho do sofrimento. Porque a nossa condição ainda é essa. Nós estamos atingindo numa etapa evolutiva de poder compreender realmente a natureza e essência da própria vida. E nós vemos aí que o pensamento, ele tem grande, se não a influência exata na nossa própria vida, naquilo que somos e naquilo que seremos realmente, né? Porque tudo que existe no universo é obra do pensamento divino.
retratando, então, a sua grandeza e a sua inteligência, né? É assim, então, também na nossa vida diária, em qualquer pessoa. Todos nós pensamos antes de agir. Aquele negócio de dizer, mas eu não pensei para falar, lógico que pensou. Pensamento vem antes de tudo, né? Então, por isso que é necessário que nós estejamos trabalhando, né, para disciplinar as nossas emanações mentais, né? Emmanuel, André Luiz, quer dizer, no livro No Mundo Maior, ele vem dizer, porque existe um ditado que diz, o futuro está em nossas mãos, mas nós vamos entender que o futuro, ele está realmente em nossos pensamentos, naquilo que nós pensamos. André Luiz vem trazer a lição para nós, dizendo que a nossa mente é como se fosse um edifício de 3 andares. Então, imaginemos, então, o subsolo, imaginemos o primeiro andar, o térreo, e teremos, então, o andar superior. Então, subsolo, o andar térreo, primeiro andar, e o segundo andar, como se fosse, né, o andar superior. O subsolo é como se fosse o porão da nossa própria mente, da nossa própria consciência. É onde representa o nosso subconsciente. É onde estão arquivadas todas as nossas conquistas. Tudo aquilo que somos está registrado neste porão da própria consciência, simbolizando esse subsolo da nossa própria mente. O primeiro andar é o que retrata o presente, simbolizando o nosso consciente, que é aquilo que nós realizamos, né, no nosso dia a dia. E o andar superior, simbolizando o nosso futuro, está lá o desconhecido, chamado pelo próprio André Luiz de superconsciente, retratando, então, o nosso futuro. Então, na nossa mente, nós temos presente passado, que são as nossas conquistas, o presente, que é o agora, simbolizando o nosso consciente, e o superconsciente, é onde nós, então, projetamos os nossos desejos, os nossos anseios, projetando o nosso próprio futuro. Emmanuel nos diz... Nós tivemos um pequeno problema, mas daqui a pouco o João está de volta conosco. E aproveitando um comentário que nós recebemos de uma amiga, de uma irmã nossa, a Vera, ela disse que quem passa por um processo de depressão é muito difícil controlar os pensamentos. E, na verdade, para todos nós, acho que é difícil, não é?
Todos nós temos esse desafio. Então, o importante é nós tentarmos fazer esse exercício diário, pedindo auxílio de Jesus e dos bons espíritos, para que nos fortaleçam, para que a gente consiga, fazendo esse exercício, aprender a cada dia um pouquinho mais, conseguir controlar. E o João está de volta aqui conosco. Oi, João. Sim, tem um probleminha aí, né? Não tem problema. Pode ficar à vontade, pode continuar. Então, continuando o nosso próprio assunto, né, Emmanuel, ele vem dizer para nós, então, que o futuro, ele não é surpresa atordoante. O futuro, ele é consequência dos atos presentes. A dor não é forjada por outrem, é criação do próprio espírito. Então, nós podemos afirmar, com certeza, que o futuro está realmente na qualidade dos nossos próprios pensamentos. E o pensamento também, ele tem a sua qualidade atrativa, né? Nós não somos somente influenciados pelos nossos pensamentos, porque pelo magnetismo gerado pelas nossas emanações mentais, nós encontramos repercussão, então, nos pensamentos das outras pessoas, sejam elas encarnadas ou desencarnadas. Então, meus irmãos, a própria obsessão, ela acontece desta forma. É pela associação mental. Então, não é novidade nenhuma para todos nós. Então, nós somos, sim, influenciados pelos nossos pensamentos, pelos pensamentos das outras pessoas, encarnadas ou desencarnadas, né? E isso é uma coisa notória na nossa própria condição. Chico Xavier, certa feita, ele contou que uma senhora chegou no centro espírita, assim, sabe, numa condição, assim, muito difícil. E ele percebeu que Dr. Bezerra correu para atender aquela senhora. E Dr. Bezerra depois confidenciou o que havia acontecido com aquela senhora. Porque o Dr. Bezerra, Chico presenciando aquela cena, percebia que o Dr. Bezerra retirava dos seus ouvidos uma matéria escurecida, né? Retirou toda aquela matéria escurecida e conseguiu, então, depois, aquela senhora conseguiu se acalmar muito, né? E participou de toda a reunião. E o Dr. Bezerra, então, depois confidenciou ao Chico, dizendo que aquela senhora, se ela não tivesse vindo para o centro espírita, com certeza ela iria para algum hospital. Porque ela havia discutido violentamente com o próprio esposo. E o esposo chegou até mesmo às vias de quase agressão. Então, é só para retratar essa condição. Essa senhora, ela entrou em sintonia com o desajuste mental do próprio esposo. Ao passo que, se ela tivesse utilizado da tolerância, da paciência, né, do silêncio, ela não teria, então, entrado nessa sintonia das emanações destrutivas que o marido estava ali emanando, né, junto a ela ali. Então, essa senhora acabou como que retendo dentro de si. Então, o Chico diz, olha, se ela não tivesse procurado o centro espírita, com certeza ela estaria no hospital. E as consequências, às vezes, poderiam ser imensamente negativas, né?
Nós temos também um problema muito sério com relação ao nosso próprio sistema imunológico. O nosso sistema imunológico, ele não enxerga a influência destrutiva dos nossos pensamentos negativos, dos nossos pensamentos desequilibrados, né? Então, o resultado é que, às vezes, muitas doenças são realmente produto dos nossos próprios desequilíbrios. Um jornal americano, né, do colégio de cardiologia, ele publicou como se fosse uma descoberta recente, mas indica uma relação prejudicial entre a raiva e a hostilidade e as doenças cardíacas, dizendo que a melhor prevenção e o tratamento eficaz contra as doenças cardíacas, além de incluir terapias físicas e farmacológicas convencionais, necessita, com certeza, de um tratamento psicológico com ênfase no controle da raiva e da hostilidade. Então, eles vêm nos dizer, então, que, diante disso, um coração calmo faz muito bem à saúde. Mas isso já está escrito lá nos antigos escritos da própria Bíblia, né? Nos provérbios, que diz, né, que um coração calmo é realmente medicamento da própria alma, né? Então, parafraseando isso, nós dizemos, né, que um espírito calmo realmente vai fazer muito bem para o nosso próprio coração. E o Dr. Derek Cox, autoridade de saúde da Escócia, ele fez uma reportagem na BBC News e ele declarou que, se você é feliz, provavelmente terá menos doenças do que pessoas infelizes. As pessoas mais felizes também têm maior proteção contra as doenças cardíacas e derrames cerebrais, né? Então, a gente sabe, felicidade é uma condição do espírito. No Evangelho diz que felicidade é a consequência das práticas de amor. Então, ser feliz, nós poderemos ter, às vezes, né, momentos de felicidades, mas controlar, principalmente, né, os nossos sentimentos negativos, isso nós temos que ter essa própria consciência. Nós queríamos, é uma história que às vezes muitos de nós conhecemos, mas nós gostaríamos de dar o exemplo do Jerônimo Mendonça. O Jerônimo Mendonça, ele foi acometido de uma hemorragia. Foi levado para o hospital e os médicos realizaram os tratamentos possíveis, necessários. E depois de alguns dias, os médicos disseram: olha, nós não conseguimos estancar essa hemorragia. O Jerônimo, ele está em via de desencarnação. E até disseram para os amigos: se vocês quiserem atender algum pedido dele mais urgente, fiquem à vontade, porque ele não vai suportar esse desequilíbrio do próprio organismo. E o Jerônimo, então, sabendo disso, então disse aos seus amigos que ele gostaria de, pelo menos, a última coisa que ele gostaria de fazer em sua vida, se ele tivesse possibilidade para isso, ele gostaria de visitar Chico Xavier em Uberaba. Então os médicos disseram: olha, de carro nem pensar, ele não suporta, só se for de avião. E os amigos então reuniram lá e deram um jeito, colocaram
o Jerônimo num avião e demandaram, então, a cidade de Uberaba. Chegando lá em Uberaba, na época o Chico, ele trabalhava na Comunhão Espírita Cristã. E lá, o Chico, quando eles chegaram com o Jerônimo, o Chico não estava. Estava participando da chamada peregrinação que eles realizavam, que era a visita que eles faziam na periferia da cidade. E com isso, o Chico demorou algum tempo. E quando o Chico chega e encontra lá o Jerônimo, deitado numa maca, coberto com um lençol, e o lençol todo manchado de sangue, né, na altura ali da hemorragia. Então o Chico já veio, né, e dizendo, olha, meus irmãos, acompanhado, né, de algumas pessoas, o Chico então disse, olha, meus irmãos, como o Jerônimo está, ele está mais parecendo uma rosa vermelha se despetalando. Vamos abraçar o Jerônimo. E pediu então para que cada pessoa passasse e desse um abraço, um beijo ali no Jerônimo. E por fim, o Chico então chegou junto do Jerônimo. E o Jerônimo sentiu que o Chico era como se deslizasse a sua mão, né, na altura do seu abdômen, e conversando ali com o Jerônimo, né, animando o Jerônimo. E o Jerônimo diz que sentiu assim como se fosse um choque de alta tensão dentro dele, uma coisa que realmente o sacudiu. E sentiu que o sangramento havia se estancado. E então Chico, Jerônimo, com ânimo, meu filho, e pediu então para que Jerônimo fizesse a prece de encerramento ali das atividades ali daquele dia. Lógico que o Jerônimo, posteriormente, quis saber do Chico, né, a causa daquele problema. E o Chico então disse a ele, Jerônimo, você estava com a síndrome do coitadinho. Todas as pessoas, vendo você nessa condição, cego, paralítico, deitado nesta cama, imóvel, todas as pessoas dizem, coitadinho do Jerônimo. E então, o Chico disse, Jerônimo, se você está nessa condição, é a oportunidade que o Pai, que Deus entregou a você para que você possa apagar as manchas do nosso passado de culpas. Ninguém, não existe inocentes na terra, Jerônimo. Todos nós temos a nossa parcela de reajuste com a divina justiça. Então, meu filho, vamos viver que a vida é um presente de Deus. Foi assim, então, que o Jerônimo realmente nos dá a impressão que daquele dia em diante ele se transformou, né? E acabou sendo o expoente dentro da doutrina espírita que nós tivemos, né, junto conosco aí durante muito tempo. Tanto é que lá em Utuiutaba, o Jerônimo, mesmo naquela condição de cego, de paralítico, deitado naquela cama, ele dirigia o centro espírita e ainda tinha uma atividade, uma creche muito grande lá, né? E certa feita, uma pessoa lá em Utuiutaba quis levar um amigo que estava com pensamentos de suicídio. O amigo pensou, olha, acho que a melhor coisa é eu levar essa pessoa para conversar com o Jerônimo. Jerônimo é uma pessoa informada, né, uma pessoa entendida desse assunto, né? Então resolveu levar esse amigo, né, até a casa do Jerônimo. Quando eles chegaram na casa do Jerônimo, eles ouviram uma pessoa cantando alegremente. E depois vem o Jerônimo, sendo conduzido naquela maca,
a pessoa que pensava em suicídio, então perguntou, mas esse aí que é o Jerônimo? Sim, é esse que é o Jerônimo. Nessa condição, cego, paralítico, deitado nessa cama, e com uma alegria dessa, e eu, com meu corpo todo perfeito, pensando em suicídio, já resolveu todo o seu problema, né? Então, mesmo sem palavras, o Jerônimo já, com o seu grande exemplo, conseguiu, né, ajudar essa criatura. Meus irmãos, Jesus nos deu o ensinamento para que a gente possa refletir sobre esse assunto. Quando ele disse, vigiai e orai. Vigiar o quê? Senão a nossa própria intimidade, os nossos pensamentos, na qualidade dos nossos pensamentos, o que nós estamos pensando. E oração nada mais é do que pensamento elevado. Oração não é somente aquela pessoa que vai num templo religioso, se coloca de joelhos e de mãos juntas, né? Se ergue em pensamentos a Deus, em agradecimento, em louvor ou petição. Mas oração é estado de espírito, de pensamento elevado, de controle da nossa própria condição. Vigiai e orai, nos disse Jesus. Na prece de Pai Nosso, finalizando a prece de Pai Nosso, Jesus diz, e livra-nos de todo mal. Deus tem essa possibilidade, mas precisa da nossa cooperação. Precisa da nossa determinação íntima de poder superar essa condição. O benfeitor amigo, no livro Missionários da Luz, Alexandre, né, André Luiz, nos traz a sua palavra dizendo, época virá em que o amor, a se expressar através da fraternidade, da compreensão, da serenidade, do perdão, serão tão importantes para a mente encarnada como o pão, a água e o remédio. Isso é questão de tempo. Então, com certeza, nós estamos chegando nesses tempos de reconhecer que é necessário que nós estejamos realizando esse trabalho de disciplina íntima na nossa própria condição. E ainda, o benfeitor ainda vem dizer para nós, tudo isso não são meras virtudes. A paciência, o perdão, a tolerância, a serenidade, isso tudo não são meras virtudes. São princípios científicos de libertação espiritual e de progresso da alma, de amplitude mental, e é no pensamento que residem os seus princípios. Então, vigiar os nossos pensamentos é uma tarefa que nós precisamos compreender a necessidade e a essência de tudo isso, né? O Espírito Emmanuel, ele vem nos dizer que a medicina do futuro haverá de ser eminentemente espiritual. Então, os nossos médicos, eles estarão trabalhando mais com nossa parte psicológica do que qualquer outra coisa. Nós temos aqui em São José do Rio Preto, cidade vizinha nossa, o doutor Aguinaldo, nós assistimos uma palestra dele, e ele, como médico cardiologista, ele diz que raramente ele prescreve medicamento para os seus pacientes. Primeiramente, ele mais conversa com as pessoas numa atividade mais psicológica do que realmente passar o medicamento. O medicamento sempre vai vir realmente, né? Porque nós temos a grande certeza que o maior medicamento será realmente
o equilíbrio das nossas próprias emoções. E isso é um trabalho individual e intransferível de cada um de nós. Por isso, conhecer a nós mesmos e conhecer a essência dos nossos próprios pensamentos, isso é uma tarefa que nós precisamos compreender e é de urgência para a nossa própria condição. E abraçar toda essa condição que todos nós estamos envolvidos, né? Então, meus irmãos, os nutricionistas dizem que o nosso corpo, ele é aquilo que nós comemos. Mas os psicólogos dizem que nós somos aquilo que nós pensamos, né? Então, pensar é criar, nos diz o benfeitor Emmanuel. Isso quer dizer que, através do pensamento, permite a todos nós modelar o nosso próprio destino, o nosso futuro, modelar a nossa personalidade, o nosso caráter, porque nós somos, na essência, aquilo que pensamos. Era esse o recado que nós queríamos dar nesta noite. Mandamos um abraço a todas as pessoas que nos acompanharam e aqueles que, porventura, poderão acompanhar. Um abraço ao Paulo, a Maria e a todos aí de Rio Claro. Um grande abraço a todos. E a você também, Adriana, prazer em conhecê-la. Prazer foi meu, João. Nós agradecemos pela oportunidade dessa palestra, dessas palavras tão importantes aí para a nossa reflexão. E você bem falou, né, que o nosso corpo é o que nós comemos e o nosso, os psicólogos dizem que é o que nós pensamos. E é justamente o que a doutrina nos traz, né, que por meio dos nossos pensamentos, nós podemos manter o nosso corpo saudável ou fazer com que ele adoeça, né? Então, é uma enorme responsabilidade e você bem disse, intransferível. Então, nós devemos sim buscar todo o auxílio possível dentro da medicina, dentro da psicologia, dentro da parte espiritual, que é o que nos sustenta, mas também precisamos fazer a nossa parte, né? Nos esforçar para isso. Então, foram lições muito importantes e falar de Jerônimo também, do exemplo dele, é fora de série, né? Uma pessoa assim que não tem como a gente não se inspirar nesse exemplo que foi. Então, agradeço. Paulo, gostaria de falar alguma coisa? Agradecer ao João também, foi excelente, viu, João? Foi palavras muito esclarecedoras, pelos comentários que nós fomos vendo aí, né, que as pessoas foram postando, são reflexões para todos nós, né, vigiarmos realmente os nossos pensamentos, né, nós que estamos lendo, estudando a doutrina espírita há um certo tempo, nós já sabemos dessa importância, mas nós deixamos essas coisas escaparem, né, do controle. E está no nosso controle. Nós é que temos realmente que vigiarmos, né, orarmos, porque essa oração vai nos sintonizar com esses espíritos de luz, que em nome de Jesus estão sempre nos socorrendo, né? E nessa sintonia nós vamos receber, através dos pensamentos deles, né, forças, né, para nos sustentar a equilibrarmos os nossos pensamentos. Então, é isso que a gente tem que ir buscando, né, aprender no dia a dia, no exercitando, errando e tentando novamente, tendo a vontade, né, de sempre acertar. Nessa vontade, nesse desejo, né, nós vamos acabar corrigindo e tornando em nós, né, tornando já dentro de nós uma capacidade, né, que é de nos controlarmos. Eu me lembro de uma passagem que acho que exemplifica também isso, né,
que é daquele repórter que sai com um amigo e vão à banca de jornal, né? E o amigo vai comprar um jornal e ele chega, pede o jornal, deseja um bom dia ao jornaleiro, e o jornaleiro com uma cara, né, amarrada, retruca, ofende, joga o jornal na direção dessa pessoa, ele pega, agradece ainda novamente e saem e vão embora os dois, né? E o amigo pergunta, mas por que você trata eles sempre assim? É sempre assim que acontece? Você vem aqui comprar um jornal e ele te trata dessa forma? Infelizmente, é sempre assim. Por que você trata ele sempre com bondade, né? Com atenção, com carinho? Ele falou, porque eu não quero que ele me dirija o que eu vou fazer. Não é ele que tem que dirigir o que eu vou fazer. Então, eu acho que é esse pensamento, né? O nosso pensamento é nosso, nós temos que dirigi-lo, nós temos que conduzir. Exatamente. Então, pensar é criar. O que nós queremos criar? Né? Fazer uma pergunta ao contrário. Queremos criar saúde em nós? Saúde nos nossos familiares? Dos nossos familiares, saúde para as pessoas da sociedade, das pessoas que nós chegamos com os nossos pensamentos? Então, nós temos que educar esses pensamentos para que eles criem energias, né, positivas. Mas foi excelente, viu, João? Gostei muito. Isso, bom, obrigado. E nós A doutrina que é muito rica, né? E traz conceitos para a gente aí que coisas aí que Jesus falou há 2000 anos e é tão atual, né, para todos nós, dirigindo aí nossos próprios destinos aqui na Terra. Como diz o Divaldo e a Joana de Ângeles, né? Jesus, o maior psicoterapeuta, né? Porque realmente ele trouxe tudo, né? Todos esses ensinamentos, né? Exatamente. Veio trazer. Nós transformamos Jesus num chefe religioso, né? Ensinar a vida, né? Mas vamos aprendendo, né? Vamos aprendendo. Aos poucos vamos, né? Exatamente. Com força de vontade tudo vai, né? Isso mesmo. João, mais uma vez a nossa gratidão a você. Obrigado, Gostaria também de agradecer a vocês, meus amigos, que estão aqui nos acompanhando, que mandaram todas as mensagens, e desejar a todos uma boa semana, com a paz e as bênçãos do alto a nos envolverem, pedindo o auxílio do alto e fazendo o nosso trabalho para controlar os nossos pensamentos e pensar coisas positivas, para atrairmos coisas positivas para a nossa vida. E na próxima quarta-feira, a live vai ser com o Fábio Henrique Diório. Então, fica o convite que ele vai falar sobre Rivaio, esse grande desconhecido, é o tema da palestra da próxima semana. Em homenagem aí a Kardec, que em 3 de outubro faz aniversário, comemora-se o aniversário de nascimento. Então, uma boa noite a todos e que Deus nos abençoe. Fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite, João. Boa noite. Paz aí, saúde. Tchau, tchau.